Povo santo de Deus, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Amém? Abra suas Bíblias aí no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos reler a leitura que fizemos no início do culto, do versículo 1 até o versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 8. O texto diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até o versículo 8, os irmãos podem tomar assentos. Povo de Deus, esse texto apresenta vários personagens. Alguns deles com participação ativa, outros indiretamente têm a sua participação ali no texto, mas nós vemos vários personagens nesse texto. E quando nós olhamos, quando nós analisamos o comportamento e as atitudes de praticamente todos esses personagens, nós percebemos que eles agiram conforme se esperava que agissem. Se não, vejamos. Pense na mulher de Naamã. A mulher de Naamã era uma mulher rica, opulenta, vivia certamente numa grande casa, numa mansão, tinha servos, tinha escravos, tinha dinheiro, tinha luxo, frequentava a alta sociedade da Síria, mas o seu esposo era leproso. Então, ela não frequentava a alta sociedade da Síria. E por que não frequentava? Porque ela não poderia fazer festas na sua casa. Porque quem é que iria para a casa de alguém na qual tinha um leproso? Ela não poderia ir para festas em outras casas de outras pessoas ricas. Quem é que iria convidar alguém para a sua casa, sendo que se sabe que esse alguém é leproso? Mesmo que ela fosse sozinha para essa festa, mesmo assim ia pairar sobre ela uma desconfiança muito grande. Sabe-se lá se ela não contraía essa lepra também. Então ela era rica, ela frequentava a alta sociedade, mas não frequentava, porque o seu esposo era leproso. Aí esta mulher ouve uma escrava que está na sua casa dizendo: Olha, se o meu senhor tivesse diante do profeta de Deus que está lá em Samaria, ele, o profeta de Deus, o restauraria da sua lepra. O que era de se esperar que essa mulher fizesse? Exatamente o que ela fez. Ela foi e contou para Naamã. Agora, Naamã é aquele general todo condecorado, cheio de medalhas, um excelente estrategista militar, que tinha vencido várias batalhas em nome do rei da Síria, porque o Senhor, o Deus de Israel, tinha dado a esse Naamã condições de que ele vencesse várias batalhas. Era um homem altamente condecorado, altamente reconhecido pela sua estratégia militar. Mas esse homem, a despeito de toda essa honra, ele era leproso. Aí esse homem ouve da sua mulher. A mulher dele chega para ele e fala: Naamã, tem esperança para você. E Naamã fala: Como assim tem esperança para mim? Tem esperança para você, você não precisa morrer nessa enfermidade.
E Naamã, que história é essa? Nós já consultamos todos os médicos, nós já pagamos rios de dinheiro para todos os médicos aqui da Síria, os melhores médicos do mundo, e eles foram unânimes em dizer: você é leproso e você vai morrer com essa enfermidade. E ela: não, Naamã, tem esperança para você, só que a esperança para você não está aqui na Síria, está lá em Israel. E Naamã: mas que história é essa, mulher? O que pode vir de bom de Israel? E a mulher disse para ele: Naamã, a escrava que está em casa, ela disse que se você estivesse diante do profeta de Deus que está lá em Samaria, você seria curado da sua lepra. E acendeu uma luz no coração de Naamã. O que era de se esperar que Naamã fizesse, irmãos? Exatamente aquilo que ele fez. Ele foi até o rei da Síria, que era Ben-Hadad II, segundo os historiadores, e ele fala para o rei: rei, o senhor sabe que eu sou leproso, mas tem uma esperança para mim, e a esperança para mim está lá em Israel. Uma menina escrava que está lá na minha casa, ela disse que se eu estivesse diante do profeta de Deus que está lá em Samaria, ele, o profeta de Deus, me restauraria dessa lepra. Imagine você sentado ali na cadeira do rei da Síria, você é o rei da Síria. O que era de se esperar que você fizesse? Exatamente aquilo que o rei da Síria fez. Ele escreveu uma carta e mandou a carta para o rei de Israel. O rei da Síria sabia que o rei de Israel não era o profeta. O rei da Síria sabia que o rei de Israel não tinha condições alguma de curar o seu servo. Ele sabia disso. Mas ele sabia também, queridos, que se houvesse um profeta em Israel, se houvesse um sacerdote em Israel, se houvesse alguma autoridade espiritual em Israel, essa autoridade estaria certamente subordinada à autoridade do rei de Israel. Porque em todos os reinos, todos os magos, todos os astrólogos, todos os caldeus, todos os adivinhos, todos os sacerdotes estavam debaixo da autoridade do rei. E ele imaginava: tem um profeta de Israel, então o rei de Israel manda nele. Então ele escreve uma carta meio que desaforada para o rei de Israel e disse: olha, eu estou mandando o meu servo, e assim que ele chegar aí, eu quero que você o cure da sua lepra. Ele não queria que o rei curasse. Ele queria que o rei levasse para o profeta, para que o profeta o curasse da sua lepra. E ele manda uma montanha de dinheiros com Naamã para comprar o milagre de Deus. Agora imagine que você é o rei de Israel. O rei de Israel nessa época era Jorão, filho de Acabe. Você é o rei de Israel. E você recebe uma comitiva da Síria. E essa comitiva chega lá e entra no palácio. E quem está puxando, quem está na frente dessa comitiva é o poderoso Naamã, o general poderoso Naamã. E ele entrega uma carta para o rei de Israel, que é você. Você está sentado no trono. E você abre aquela carta e lê a carta: estou te mandando o meu servo, e assim que ele chegar aí, eu quero que você o cure da sua lepra. O que era de se esperar que o rei de Israel fizesse? Exatamente aquilo que ele fez. Rasgou as suas vestes e gritou para os seus conservos: por acaso sou eu Deus? Aí, irmãos, naquela época não tinha o WhatsApp. Mas de alguma forma, irmãos, aquela notícia se espalhou de tal forma, de tal maneira, que isso chegou aos ouvidos do profeta Eliseu, que estava lá na casa dele. Sabe, espalhou como se fosse mensagem de WhatsApp. E Eliseu ouviu: olha, o rei de Israel está desesperado, porque chegou lá um homem lá para ser curado, ele não tem autoridade de Deus para curar ninguém. Aí o profeta Eliseu manda um recado para ele: por que rasgaste as tuas vestes? Desde que esse homem venha para mim, venha a mim, e você vai saber que há Deus em Israel. Então, quando você analisa, irmãos, o comportamento de praticamente todos esses personagens, você observa que eles agiram conforme se esperava que agissem. A única pessoa que fugiu do senso comum, a única pessoa que foi um ponto fora da curva, foi a menina. Foi a menina. E por que você fala isso, Nilton? Queridos, aquela menina, ela foi arrancada da sua terra. Ela foi arrancada da casa dos seus pais.
Ela foi arrancada do meio dos seus irmãos. Ela foi separada. Os sírios tinham essa cultura. Quando eles pegavam os prisioneiros, eles separavam os familiares para acabar com qualquer identidade, qualquer possibilidade de revolta, qualquer vínculo. Eles separavam todos os familiares. Aquela menina estava fadada a viver eternamente como escrava, porque na relação escravista não existe mobilidade social. O escravo não enriquece a ponto de comprar a sua própria liberdade. Ela ia morrer como escrava, longe da sua terra, longe dos seus pais. Ela foi arrancada certamente de forma violenta da sua terra. Talvez os seus pais tenham sido mortos quando ela foi arrancada da sua terra. É possível, talvez, irmãos, é possível que ela tenha sido até mesmo violentada. Era muito comum naquela época as mulheres, quando eram arrancadas da sua terra, serem violentadas pelos soldados e depois vendidas como escravas. Talvez ela não tenha passado por esse suplício porque ela era ainda uma garotinha, uma menininha pequena. Talvez. Então, quando você analisa do ponto psicológico, quando você analisa psicologicamente falando, aquela menina tinha tudo para odiar aquele povo. Aquela menina tinha tudo para querer a desgraça daquele povo. Ela tinha tudo para querer ver aquele povo morto. Mas ela não fez isso. Ela amou. Ela tinha tudo para odiar, mas amou. Ela tinha tudo para ser indiferente, mas ela se interessou pelo problema dos outros. A única pessoa que fugiu do senso comum em toda essa narrativa, analisando todos os personagens, foi a menina. E quando você olha para essa menina, você percebe o seguinte: ela tinha um coração missionário. Um coração missionário. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse texto, para a gente analisar esse texto com o seguinte prisma, sobre o seguinte tema: como que a gente pode cultivar um coração missionário? Como cultivar um coração missionário? Vamos tentar entender isso. Vamos tentar responder essa pergunta olhando para esse texto. Eu sei que o pastor Natanael já pregou sobre esse texto algumas semanas atrás, enfatizando a questão do milagre da cura da lepra de Naamã. Eu não vou entrar nesse viés, nós vamos ficar só nos pormenores que antecederam a esse milagre. Então, queridos, isso aqui é interessante nas Escrituras, porque 1000 pessoas podem vir pregar sobre esse mesmo texto, e cada pregação vai ter um viés diferente, vai ter um ensinamento diferente, porque cada pessoa é tocada de forma diferente no texto. O primeiro passo, irmãos, para se cultivar um coração missionário, é que você precisa discernir que Deus é para todos. Deus não é só para você. Deus é para todos. E essa, irmãos, era uma grande dificuldade para Israel. Porque para Israel, Deus era só deles. Deus era só para eles. As bênçãos de Deus eram só para eles. As misericórdias de Deus eram só para eles. Então, o termo, irmãos, Deus de Israel, é muito comum na Bíblia, é muito comum na boca dos profetas, dos sacerdotes, está no inconsciente coletivo do povo, da nação de Israel. Deus de Israel, ou seja, Deus é só de Israel. Cada nação que tenha o seu próprio Deus, nós temos o nosso próprio Deus, porque Deus é Deus de Israel. Está na cabeça do israelita. Quando Deus chama Jonas para ir pregar lá em Nínive, Nínive está, digamos, do lado esquerdo aqui. Jonas foi para o lado direito, para Tarsis. Fugiu da presença do Senhor. E quando Jonas fugiu para não ir pregar em Nínive, irmãos, não é porque Jonas não queria pregar, não é porque Jonas era preguiçoso, não é porque Jonas era desobediente à palavra de Deus. Não, ele era profeta de Deus. Sabe por que ele não quis pregar em Nínive, irmãos? Porque Jonas entendia que o evangelho de Deus era para o povo de Deus. A mensagem de Deus era para o povo de Deus. A mensagem de Deus era para Israel. Nínive que se exploda com seus pecados e com seus problemas. Eu não vou pregar em Nínive. Essa era a mensagem de Jonas. Esse era o pensamento de Jonas.
E Deus faz aquela reviravolta com Jonas, faz com que o peixe o engula, depois vomita Jonas, e Jonas vai todo emburrado pregar lá em Nínive. E ele foi o pregador mais sem graça. E quando eu falo graça, não é de engraçado não, mas sem a graça de Deus. E ele foi lá e pregou e só levou juízo para aquela nação. Ele não queria pregar porque Jonas estava contaminado com o pensamento de que Deus é Deus de Israel. Aquela menina não tinha nada com isso. Aquela menina, isso nem passava pela cabeça dela. Irmãos, não se sabe se Naamã ficou leproso antes da chegada da menina à sua casa ou depois. Sabe-se que, enquanto ela estava lá, ela se deparou com essa situação da lepra de Naamã. E o clima naquela casa era ruim, o clima era pesado, era uma tristeza só. Parecia que eles tinham enterrado um defunto, enterrado um ente querido. Era uma tristeza que tomava conta de todos. Por quê? Porque o homem, o manda-chuva da casa, o maioral da sua casa, era um homem leproso. Mas ao tomar conhecimento daquela situação, ao olhar para Naamã e ver o desespero de Naamã, a tristeza de Naamã, a dor de Naamã, a menina pensou: esse homem bem que poderia ser tocado pela bênção de Deus. Esse homem bem que poderia ser alcançado pela bênção de Deus, porque Deus é para todos. Até hoje, irmãos, nós vemos na igreja essa visão bairrista, sabe? De que Deus é só nosso. Ainda que você não pense isso assim, de forma explícita, mas você pensa no seu coração. Tem muitas pessoas que são contra a obra missionária, sabe por quê? Porque acham que a igreja não precisa perder o seu tempo pregando além fronteira. Para que pregar além fronteira? Para que ir para a Índia? Para que ir para a China? Para que pregar na Coreia do Norte, na Cuba? Para que, se nós temos tantas pessoas aqui que nunca ouviram o Evangelho? Eles se esquecem, irmãos, do ide de Jesus que disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria e até os confins da terra, porque Deus é para todos. Assim, amados, não é Deus de Israel, é Israel de Deus, é Cuba de Deus, é Venezuela de Deus, é Iraque de Deus, é Coreia do Norte de Deus, é África de Deus, é Índia de Deus, porque Deus é para todos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Como que você pode cultivar um coração missionário? Você tem que ter isso claro na sua mente. Deus é para todos. Deus é para todos. Aquela menina não viu o menor problema com o fato de Naamã não ser um israelita, irmãos. Ela não via o menor problema com o fato de Naamã ser inclusive hostil a Israel. Ela não via o menor problema com o fato de saber que ela mesma era fruto dessa hostilidade. Ela olha para Naamã e fala: Naamã, Deus é para você. Deus é para você. E isso muda tudo, irmãos. Quando você pensa assim, isso muda tudo. Imagine, amados, um pedófilo apanhado em flagrante, tentando abusar de uma criança de 3, 4 anos. E imagine que toda a comunidade fique sabendo que esse pedófilo foi apanhado em flagrante. Ele foi preso e levado para a delegacia. E toda a comunidade se reúne na porta da delegacia, tentando entrar dentro daquela delegacia, tirar aquele homem e fazer justiça com as próprias mãos. Imagine que talvez um de nós, ou muitos de nós, esteja ali no meio. Coloque esse homem para fora para que nós o matemos. Se essa menina estivesse ali, irmãos, ela ia pensar no seu coração: ei, pedófilo, Deus é para você. Ei, estuprador, Deus é para você. Ei, marginal, Deus é para você. Ei, homem mau, ei, pecador, Deus é para você, porque Deus é para todos. Nós temos que colocar isso no nosso coração, irmãos. Deus é para todos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é para todos. Para se cultivar um coração missionário, em primeiro lugar, nós temos que ter isso na nossa mente. Segundo lugar, irmãos, o segundo passo para se cultivar um coração missionário: precisamos apresentar soluções em Deus para os dilemas das pessoas. E é claro que para se apresentar solução em Deus para os dilemas das pessoas, nós precisamos de dois conhecimentos. Primeiro é o conhecimento de Deus. Você precisa conhecer a Deus. E segundo, você precisa conhecer o dilema das pessoas. Isso é óbvio. Então precisa se conhecer Deus. E esse conhecimento de Deus, irmãos, é um conhecimento que se baseia na experiência. É um conhecimento experiencial. Não é um conhecimento intelectual. Tem muitas pessoas que têm um conhecimento intelectual de Deus, que sabem muitas coisas acerca de Deus. Tem muitas pessoas que estudam a Bíblia e têm muito conhecimento da Bíblia, mas não têm um conhecimento relacional com Deus. O rei de Israel, ele tinha um conhecimento intelectual de Deus. Você observa que o rei de Israel, ele cria em Deus. O rei de Israel sabia que existia um Deus, embora ele não adorasse a Deus, embora ele não estivesse servindo a Deus, mas ele cria em Deus. Quando chega aquela carta desaforada do rei da Síria para ele, e ele lê aquela carta, sabe qual a primeira coisa que ele fala? Por acaso eu sou Deus? Então ele sabia que tinha um Deus. E ele disse mais: por acaso eu sou Deus para curar uma doença incurável? Ele sabia que só Deus poderia curar a lepra. E ele diz mais: por acaso eu sou Deus para poder matar e depois dar a vida? Ele sabia que só Deus poderia matar e dar a vida. Ele, enquanto o rei de Israel, ele poderia matar muitas pessoas. E ele certamente fez isso, matou muitas pessoas. Mas, e dar a vida? Tu consegue? Ele sabia que só Deus poderia fazer isso. Então ele cria em Deus. Ele tinha conhecimento de Deus, mas um conhecimento intelectual. Ele não tinha relacionamento, intimidade com Deus. Ele não andava com Deus. A fé que ele tinha em Deus era a mesma fé que os demônios têm. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus. Eles creem e estremecem. A menina, por outro lado, irmãos, demonstrou ter experiência com Deus. Experiência com Deus. Aquela menina nunca tinha ouvido falar que Eliseu tinha curado um leproso. Nunca. Porque na verdade Eliseu nunca tinha curado um leproso. Essa experiência de restaurar a pele de um leproso era inusitada, era nova até mesmo para Eliseu. Ele nunca tinha vivido essa experiência. E alguém pode falar: Nilton, mas pode ter acontecido de Eliseu ter curado alguém com lepra e não está registrado na Bíblia. Pode ter acontecido, sim. Mas Jesus disse lá em Lucas capítulo 4, versículo 27, e nos dias do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Quando Jesus fala, acaba toda a controvérsia. Eliseu nunca tinha curado um leproso, nunca. Agora, irmãos, a pergunta é: se Eliseu nunca tinha curado um leproso, como que aquela menina poderia dizer: olha, vai lá, coloque-se diante do profeta do Senhor que está lá em Samaria, que ele vai te restaurar da sua lepra? Como que ela poderia ter uma fé dessa? É uma fé que vem, irmãos, da experiência com Deus, da intimidade com Deus, do andar com Deus. Ela era apenas uma menina, era apenas uma criança, mas tinha intimidade com Deus. Ela não estava escravizada, irmãos. A palavra de Deus na vida dela estava livre lá na Síria. Mas ela fez uma advertência: olha, o meu Senhor, ele pode ser curado, mas para que ele seja curado, ele precisa estar diante do profeta de Deus que está lá em Samaria. Escute uma coisa, minha senhora: o meu Senhor, que é leproso, ele pode ser curado,
Mas para ele ser curado, ele tem que estar diante do profeta de Deus que está lá em Samaria. Sabe o que é ter um coração missionário, irmãos? É colocar o pecador diante do Salvador. É para colocar o doente diante do médico dos médicos. É para colocar o perdido diante daquele que é a bússola, que é a nossa direção, que é a nossa certeza. É colocar o desesperado diante daquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Isso é ter um coração missionário, é colocar o perdido diante do Senhor, para que ele possa ser achado e encontrado pelo Senhor. Só pode fazer isso quem tem experiência com Deus. Só pode fazer isso quem tem intimidade com Deus. Lembra do paralítico de Cafarnaum? Jesus estava pregando lá na sua casa. Na verdade, provavelmente era a casa de Pedro, e Jesus fez ali a base da sua missão. Lá em Cafarnaum, a cidade na qual Jesus mais operou milagres. E aí, irmãos, 4 homens vão na casa de um paralítico e chega para ele e fala: ei, você quer ser curado? Mas como assim curado? Não, Jesus está aí. Jesus está lá na casa dele. Mas eu não tenho como ser curado, porque eu não tenho como ir lá. Mas a gente leva você, mas até para me levar é difícil, eu estou aqui numa cama. Eu não tenho condição de ficar em pé, nem que vocês me apoiassem, eu não tenho condição de andar. A gente leva você na sua cama, meu filho, você quer ser curado? Imagina aqueles homens, irmãos, tirando um paralítico numa cama de dentro da sua casa. Imagine a cena daqueles homens andando na rua. Você já viu isso em algum lugar, querido? Você já viu isso? 4 homens carregando uma maca na rua. Aí quando aqueles homens chegam lá na casa de Jesus, a casa estava lotada, apinhada de gente. Na porta, na janela, tudo cheio de gente. Interessante, irmãos, que assim no nosso contexto, quando a gente vê alguém, um cadeirante chegando, a gente abre espaço. Ah, pode passar, pode passar. Não é assim que a gente faz? Mas aquele povo, irmãos, não arredou pé. Eles estavam ali na porta e na porta ficaram. É como se dissesse: não, eu cheguei primeiro, sai fora, aqui é meu lugar, não vou dar meu lugar para ninguém não. Pode procurar outro, vai, tenta por ali, vai pelo outro lado, vai pela janela, vai por lá. Ninguém quis deixar o seu lugar, eles não tinham um coração missionário. Aí aqueles homens pensaram: nós temos que colocar esse homem diante de Jesus, porque isso é que é ter um coração missionário, é colocar o pecador diante do Salvador. Nós temos que colocar esse homem diante de Jesus. E aí, irmãos, eles vislumbram uma ideia mirabolante e absurda. Vamos subir na casa. Irmãos, eu sou bombeiro, tem outros bombeiros aqui. Para você colocar uma pessoa numa maca para cima da casa, irmãos, é uma operação difícil e arriscada. Tem que se ter muito cuidado. E eles subiram com esse homem para cima do telhado. E eles destelharam a casa de Jesus. Eles destelharam a casa. E eles tiraram até ele, desceram aquele homem até que eles puseram o paralítico em frente de Jesus. Isso é ter um coração missionário, irmãos. É fazer de tudo o que você puder para colocar o pecador diante daquele que pode mudar a sua história de vida. Isso é ter um coração missionário. Ter um coração missionário é apresentar solução em Deus para os dilemas das pessoas. E para isso nós precisamos conhecer Deus. E para isso precisamos conhecer as pessoas também. Terceiro passo para se cultivar um coração missionário: amando as pessoas de forma incondicional. Aqui, irmãos, é uma tarefa complicada. Aqui, alguém pode dizer: você pegou pesado. Mas não tem como ser missionário, não tem como ter um coração missionário se não amar de forma incondicional. Amar de forma incondicional não é amar as pessoas pelo que elas são. Amar de forma incondicional é amar as pessoas apesar do que elas são. O mandamento de amar, irmãos, ele era um mandamento antigo.
Levíticos 19, 18. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquela comunidade de Israel conhecia esse mandamento. Mas aí vem Jesus, irmãos, e dificulta mais as coisas. João capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí os discípulos podem ter pensado: mas Senhor, esse mandamento aí não é novo. Esse mandamento está lá em Levíticos 19, 18. Calma aí, não terminei de falar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Sabe qual é a diferença, irmão? Sabe por que esse mandamento é novo? Porque lá em Levíticos capítulo 19, versículo 18, quando fala para amar uns aos outros como a si mesmo, o referencial para você amar o outro é você. Ou seja, você tem que amar o outro da forma como você se ama. Mas Jesus falou: mudou, meu amigo, a história agora é outra. O referencial não é mais você, o referencial sou eu, Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é amar de forma incondicional. Queridos, essa tarefa é muito difícil, mas ela é possível. Porque se ela não fosse possível, Jesus não ia dar um mandamento desse. Aquela menina, irmãos, como eu disse, ela foi arrancada de forma violenta da sua terra. Ela sofreu toda sorte de violência possível, e violência psicológica, irmãos. Violência psicológica. Se violência psicológica é ruim para uma pessoa adulta, imagine o que isso pode fazer com uma criança. Ela poderia crescer com todos os traumas possíveis e imagináveis. Ela poderia encarar aquela lepra de Naamã como resposta de oração. Ela poderia olhar para Naamã e falar para ele, não em alto e bom som, claro, porque ela não queria morrer, mas ela poderia falar no seu coração: bem feito para você, seu maldito. Ela poderia falar no seu coração: morra na sua lepra, seu ordinário. Eu vou ficar contando os dias para você bater as botas. Eu não vejo a hora de você morrer, seu desgraçado. Mas não foi isso que ela fez, irmãos. Podendo odiar, ela amou. Podendo ser indiferente, ela se interessou. Ela olhou para Naamã e pensou: Naamã, Deus cabe direitinho nesse seu problema. Isso é amar de forma incondicional. Deus cabe direitinho no seu dilema, Naamã. Tem esperança para você, Naamã, e a esperança para você está em Deus. Amados, quando que nós iremos começar a amar as pessoas dessa forma? Aquela menina não via Naamã como seu inimigo. Aquela menina não via o seu raptor, o seu captor, aquela pessoa que causou tanto sofrimento a ela. Ela não via essa pessoa como seu inimigo. Sabe qual é a dificuldade que nós temos para amar, irmãos? É porque nós estabelecemos os nossos inimigos. Nós colocamos no nosso coração: esse aqui é amigo, esse aqui é inimigo. Para os nossos amigos, tudo. Para os nossos inimigos, nada. Nós estabelecemos os nossos próprios inimigos. E sabe quem são os nossos inimigos? As pessoas que não pensam como nós. Nós estabelecemos os terroristas, por exemplo, como inimigo. Nós estabelecemos os assassinos como inimigo. Nós estabelecemos os estupradores, os marginais, os homicidas como inimigos. E aí, irmãos, nós temos dificuldade para amá-los. Por quê? Porque no nosso coração nós já os taxamos. Eles são os nossos inimigos. Eles merecem queimar no mármore do inferno. Eu não sei se inferno tem mármore, mas as pessoas dizem isso: queimar no mármore do inferno. Nós colocamos isso, irmãos, no nosso coração. Você quer ver uma prova de como nós odiamos, irmãos? Você já deve ter recebido no seu celular, no seu WhatsApp, vídeos
de bandidos que tentaram assaltar uma vítima, e a vítima estava armada, e a vítima puxa a arma e mata o bandido. E quando você vê aquela cena, você falta falar em línguas. Bem feito para você, seu desgraçado. Vá para o inferno, peste ruim, nojenta. Aqueles que são mais comedidos, né? Deus me perdoe, mas ele teve o que mereceu. Nós fazemos assim, irmãos. E sabe o que é interessante, irmãos? É que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo. Quando o justo morre, Deus se alegra. Quando o ímpio morre, Deus não se alegra. Deus não vê graça nenhuma. Deus não fica satisfeito. Deus não bate palma. Deus não faz festa. Sabe por quê? Porque aquele ímpio que morreu, ele está fadado a passar a eternidade longe dele. E Deus ama tanto as pessoas, irmãos, que ele entregou tudo o que ele tinha, o melhor que ele tinha, que era Jesus, exatamente para impedir que eu e você, como pecadores, passássemos a eternidade longe dele. Então Deus não se alegra. Por outro lado, o diabo se alegra. O diabo se alegra quando o ímpio morre. O diabo não se alegra quando o justo morre. Sabe por quê? Porque o justo foi morar com Deus. Ele não vê graça nenhuma nisso. Ele se entristece, ele se enfurece. Mas quando o ímpio morre, irmãos, ele faz festa, ele se alegra, sabe? Ele bate palma. Agora escute uma coisa, irmãos. Está Deus aqui do lado, que não se alegra com a morte do ímpio, e está aqui Satanás do outro lado, fazendo festa porque o ímpio morreu, e você recebe essa mensagem no WhatsApp, porque o ímpio morreu, e você fala, amém. Satanás está fazendo o trabalho dele, e você está dizendo, amém, assim seja. Você está fazendo coro com os demônios. Você está fazendo coro com os demônios. Em nome de Jesus, a partir de hoje, quando você vir um vídeo dessa natureza, se compunja no seu coração e diga, Senhor, tem misericórdia dessa alma. Porque aquele bandido que morreu, irmãos, ele tem uma alma. Aquele bandido tem uma alma. Isso é amar de forma incondicional. É você saber, ele não vale nada, mas ele tem uma alma pela qual Jesus morreu. Porque nós também, irmãos, estávamos na mesma situação, não valíamos nada. Jesus não esperou você melhorar para te salvar, não. Ele te salvou quando você era ruim mesmo. Efésios diz que nós estávamos mergulhados em nossas ofensas e pecado, e Ele nos amou, e Ele nos vivificou. Então Deus não esperou você melhorar para te amar, para te salvar. Não, Ele te salvou você sendo ruim mesmo. Os samaritanos, irmãos, certa vez Jesus estava vindo da Galileia ao norte e ia para Jerusalém. E o caminho mais próximo, irmãos, da Galileia para Jerusalém, para a Judeia, é passar por Samaria. E Jesus ia passar com seus discípulos ali por Samaria. Só que os samaritanos, percebendo que ele ia para Samaria, ou que ele ia para a Judeia, que ia para Jerusalém, que eles eram judeus, eles não deixaram Jesus passar. Eles fecharam a fronteira de Samaria. Eles fecharam a fronteira. E aí, irmãos, os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, só quer que a gente mande descer fogo do céu e queime todos eles, como Elias fez? Aí Jesus responde, vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio matar, o Filho do Homem veio salvar.
Escute isso, amados. O Filho do Homem não veio matar. O Filho do Homem veio salvar. O Filho do Homem veio salvar. Salvar. Não importa o quão pecador alguém seja. Não importa o quão violento alguém seja. Não importa o quão pedófilo, estuprador alguém seja. Não importa o quão terrorista alguém seja. O Filho do Homem veio salvar as pessoas. O Filho do Homem veio salvar. E nós só iremos alcançar essas pessoas, irmãos, se nós amarmos de forma incondicional. É o que o Senhor espera de nós. O último passo para nós cultivarmos um coração missionário, para a gente encerrar. Mais 4 minutos. É necessário que você se disponha a fazer a obra de Deus no anonimato. Qual era o nome daquela menina, irmãos? Ninguém sabe. De que tribo de Israel era aquela menina? Em qual cidade de Israel ela morava? Teria ela irmãos, irmãs? Quem eram os pais dela? Não se sabe nada acerca dessa menina, absolutamente nada além daquilo que foi relatado no texto. Mas a despeito, irmãos, dela ser uma pessoa aparentemente insignificante, naquele contexto cultural da Síria, ela era realmente insignificante. Uma simples atitude dela, irmãos, revolucionou o ambiente. Uma simples atitude dela quebrou paradigmas. Uma simples atitude dela alterou resultados, mudou realidades. Às vezes nós pensamos, irmãos, que ser missionário é fazer grandes coisas. Ser missionário é ser como Billy Graham, que ganhou mais de 1 milhão de almas para o Senhor. E certamente isso é ser missionário. Mas ser missionário também é saber, irmãos, que Deus age no varejo. Deus age nas pequenas coisas, nas pequenas conversas, nas pequenas intervenções. Uma simples palavra sua pode mudar a realidade eterna de uma pessoa. Porque isso é ter coração missionário, é trabalhar fora dos outdoors, fora dos tablados, fora dos pedestais, fora dos holofotes. É fazer a obra de Deus, a obra de formiguinha ali, quando ninguém está vendo. Mas você, como instrumento de Deus, tem uma palavra certa na hora certa para alguém. Isso é ter um coração missionário. Sábado atrasado, irmãos, eu com a minha família estávamos jogando futebol aqui, em frente à igreja aqui. Jogar futebol em frente à igreja é um sacrilégio, né, irmão? Tinha que ser até pecado. Era só a família, só a minha família. Ali no campo gramado, depois desse campo sintético que tem em frente à igreja. Sábado atrasado. Ontem, há 8 dias atrás. E aí nós jogamos ali futebol, aí de repente chegou um rapazinho lá. E ele perguntou, posso jogar com vocês? Lá a gente só joga só a família. Todo mundo que estava lá é só da família. Só tinha um rapazinho lá que não era da família, mas é um que é colega do meu sobrinho, que visita a casa, frequenta a casa da minha mãe, é como se ele fosse da família. Então praticamente só a família ali. Aí chegou um rapazinho lá, posso jogar com vocês? E a gente pode jogar. Depois a gente até se arrependeu, porque ele corria demais da conta. Aí nós jogamos futebol ali. Aí depois que terminamos o futebol, nós nos assentamos ali para descansar um pouco. E aí um dos meus irmãos chegou para ele e falou, tá vendo aquela igreja ali? Apontando para cá. Ele disse, sim. Amanhã nós teremos um culto ali às 18h30. E eu queria te convidar para você estar lá para ouvir a palavra de Deus. Ele, eu vou. Ele só falou isso, irmãos. Ele não pregou o evangelho para ele, ele não falou de Jesus para ele, ele não expôs as escrituras para ele. A única coisa que ele fez foi, eu te convido para você estar ali para ouvir a palavra de Deus. Esse convite, irmãos, pode ter mudado a vida desse jovem. Eu não sei se ele veio, até acho que ele não veio, mas o convite está na cabeça dele.
Pode ser que um dia, eita, eu fui convidado, eu estou com dificuldade, eu estou com problema, eu vou lá, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou frequentar aquele culto, e quando ele chega, e em chegando aqui, ele pode ser tocado pelo Espírito Santo, pode ser alcançado pela palavra, e pode se tornar um cristão, e em sendo cristão, ele pode se tornar um missionário, e em sendo missionário, ele pode ganhar 1 milhão de almas. E sabe para quem vai essa conta, irmãos? Para aquela pessoa que foi lá e disse: ei, você quer assistir um culto ali? Você está vendo que Deus age nas pequenas coisas? Você não precisa fazer coisas grandes. Você pode fazer coisas grandes, mas Deus age no varejo também. Ele não age só no atacado também, no atacado não, ele age no varejo. Aquela palavra daquela menina, irmãos, mudou a realidade de Naamã. E não só a realidade de Naamã, porque escute uma coisa, irmãos. Depois que Naamã foi curado, sabe o que aconteceu? Naamã se converteu ao Senhor. E em chegando na sua casa, sabe o que aconteceu? Naamã montou um ponto de pregação da palavra. E as pessoas que não queriam ir na casa de Naamã porque ele era leproso, agora elas querem ir porque Naamã foi curado, e elas querem ouvir o testemunho. E quando alguém ia para a casa de Naamã, ele dizia: olha só, o nosso Deus aqui não vale nada, o Deus da Síria não vale nada, o Deus que é todo poderoso é o Deus de Israel, o Deus que cura é o Deus de Israel, o Deus que salva é o Deus de Israel. Mudou a realidade. E aquela menina devia olhar assim e dizer: quem te viu, quem te vê, hein, Naamã? Esses são os passos, amados, para cultivarmos um coração missionário. Teriam outros, mas nós não temos tempo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, discernir que Deus é para todos. Segundo lugar, precisamos apresentar em Deus solução para os dilemas das pessoas. Terceiro lugar, precisamos amar as pessoas de forma incondicional. E em quarto lugar, precisamos estar dispostos a fazer a obra de Deus fora dos holofotes e das propagandas. Fazer a obra de Deus no anonimato. Se nós nos dispusermos a cumprir esses passos, nós estaremos cultivando um coração missionário e seremos tremendamente usados pelo Senhor. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.